Olá pessoal, dando continuidade à sequência de aulas sobre o filo dos artrópodas, onde na aula passada nós estudamos sobre o subfilo crustáceo, hoje nós iremos estudar sobre o subfilo hexápoda. Aqui nós temos as características gerais desse subfilo dos hexápodas, onde a primeira é que esse subfilo ele constitui o grupo mais diversificado de animais na Terra. Então, dentro desse subfilo você vai encontrar desde uma barata até uma borboleta, para você ver o quão diversificado é este subfilo. Há cerca de 1 milhão de espécies nomeadas. Esse subfilo ele possui 3 tagmas, é diferente lá dos crustáceos, né, onde os crustáceos ele possuíam apenas 2 planos corpóreos, né. Aqui nos hexápodas eles já irão possuir 3, que nós vamos ver um pouco mais na frente. São os únicos animais invertebrados que voam, então é importante observar essa característica dentro deste subfilo, né, a característica de voar. Eles possuem também boca especializada. Outra característica muito marcante dentro desse subfilo é que eles possuem 3 pares de patas e um par de antena, e eles são os únicos animais invertebrados terrestres que passam por desenvolvimento indireto ou metamorfose. Ou seja, gente, algum desses animais não possui estágio larval, né? Outros meio que sofrem meia metamorfose, né? E outros que já sofrem a metamorfose, que possuem o ovo, né? A fase larval, a pupa e o adulto, que é a metamorfose, e outros que não sofrem metamorfose, que são os ametábulos e os hemimetábulos, que sofrem uma meia metamorfose. Os hexápodas, pessoal, eles são reunidos com base em um plano corpóreo bem definido, onde, como eu falei anteriormente, que esses 3 tagmas, né, vão formar a cabeça, o abdômen e o tórax, então é bem definido e separado, onde eles possuem cabeça, um tórax com 3 segmentos, um abdômen com 11 segmentos, onde nesse abdômen dele vai possuir 3 pares de pernas torácicas, um par de antenas e 3 conjuntos de peças orais, que é a mandíbula, o maxilar e o lábio. E alguns desses animais, pessoal, também possuem asas. Não é uma característica assim, você tem que ter asa. Não é. Alguns animais possuem e outros não possuem. E agora nós vamos para a classificação. Bom, o esquema de classificação ele reconhece 31 ordens de hexápodes vivos. E em decorrência dessa vasta diversidade, né, de subfilos que esses animais possuem, nós iremos apresentar somente alguns grupos, que são os grupos mais representativos, onde nós vamos começar com a classe insecta. Pessoal, essa classe insecta ela é muito representativa deste subfilo, tão tal que quando a gente vai falar sobre este subfilo de hexápoda, geralmente a gente só fala dos insectos, dessa classe dos insectos, né? E às vezes dessa ordem Lepidoptera, mas a classe insecta ela é muito representativa deste subfilo dos hexápodas, onde as principais características dessa classe insecta é que eles são bem diversificados, eles possuem uma grande diversidade, não só em animais diferentes, mas também em diversidade adaptativa, ou seja, eles possuem diversas adaptações. A maioria desses animais são terrestres, mas também algumas espécies em água doces, outras botam a sua larva lá na água doce, né, e se desenvolve, como por exemplo a do mosquito da dengue, a larva do mosquito da dengue que vai se transformar no mosquito da dengue. Alguns são parasitas, outros são agentes causadores de doenças. Então, é bem importante observar esta característica dessa classe dos insectos. O corpo desses animais da classe insecta são formados por cabeça, tórax e abdômen separados, onde eles possuem também um par de antenas, possuem um aparelho bucal que se diferencia em cada grupo. Essa característica também é bem marcante, pessoal, porque às vezes nós encontramos, como por exemplo, aparelhos bucais diferentes em uma formiga e em uma mosca. Então, é uma característica importante a ser observada. Como eu falei anteriormente, eles possuem 3 pares de pernas articuladas. A maior parte dos animais dessa classe dos insectos possuem asa, e a maioria possuem asa, né? Agora nós vamos para a infraclasse Neoptera, onde a principal característica dessa infraclasse Neoptera, gente, é que a asa desses animais ela vai recobrir todo o corpo dele, vai recobrir todo o seu abdômen, como por exemplo esse besouro que nós estamos observando na imagem.
E dentro da infraclasse nós vamos ter as ordens, essas 3 ordens, que é a ordem Coleoptera, Coleoptera, a ordem Diptera e a ordem Leptoptera. Onde essa ordem Coleoptera, gente, ela é caracterizada por os animais que pertencem a ela possuir uma asa mais rígida, né? Uma asa mais endurecida, que é uma asa modificada. E os principais representantes dessa ordem são os besouros. Se a gente observar, as asas dos besouros são bem rígidas. Então, os besouros, eles pertencem a essa ordem Coleoptera. Outra ordem bem importante é a ordem Diptera, onde essa ordem vai possuir animais com asas bem leves. Essa asa deles é meio que apenas um suporte para ajudar eles no voo. E a outra classe, e um exemplo, né, dessa ordem Diptera, são os mosquitos, as moscas, os mosquitos. E essa ordem Leptoptera, ela é bem representativa e ela é bem representada pelas borboletas, pelas mariposas, ok? E agora nós vamos para a morfologia geral dos hexápodes. Como eu falei anteriormente, eles possuem cabeça, tórax e abdômen separados, como por exemplo a formiga aqui, onde ela possui a cabeça e ali vai ter uma modificação bucal nela, possui as antenas. Na parte do tórax vai possuir 3 pares de patas e ali na parte do abdômen onde vai ter os órgãos desse animal. E a locomoção dele, como é que ocorre a locomoção? A locomoção acontece por marcha, como por exemplo nos gafanhotos que saem pulando assim, planando. E outra muito importante é o voo. O voo, ele é bem característico desses animais da classe dos hexápodas. Porque, gente, a asa, ela deu um leque de oportunidade para esses animais. Esses animais, eles agora teriam uma maior chance de fugir do seu predador, de encontrar alimento, de se proteger. Então, a asa, ela deu um leque de oportunidades para estes animais quanto à sua ecologia, né? E é isso. Oi, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa apresentação, falando agora sobre a alimentação desses animais desse subfilo, tá? Eles possuem uma dieta muito variada, bem explorada, podendo haver espécies herbívoras, carnívoras, detritívoras, comensais e parasitas. A visão, o olfato e a gustação são características muito importantes no reconhecimento da fonte de alimento. Eles possuem quimiorreceptores no tarso e nas antenas, e etc., que facilitam o encontro, fazem com que eles consigam encontrar com mais facilidade o alimento que eles precisam ingerir para manter seu corpo ativo. De acordo com a dieta deles, nós podemos classificá-los em fitófagos, quando são animais que se alimentam de plantas. Dentro desse grupo, nós classificamos como xilófagos, os que se alimentam de madeira, antófagos, os que se alimentam de flores, como é o caso da abelhinha, da borboletinha também, como está representado aí ao lado, que se alimenta do néctar, né, da flor. Classificamos como rotífagos os que se alimentam de raízes e graníferos os que se alimentam de sementes. Também podemos classificar já em outro grupo como predadores, né, os que caçam suas presas, os que a perseguem ou esperam que elas cheguem, né, para poder predar, como por exemplo o louva-a-Deus, que se alimenta de outros insetos. Também podemos classificá-los em saprófagos quando eles se alimentam de material morto, tanto animal como vegetal. E um exemplo disso é o besourinho que nós conhecemos como rola-bosta, que se alimenta da matéria orgânica que ele encontra nas fezes de outros animais. E também temos os parasitas. A exemplo, eu trouxe aí a imagem de uma joaninha sendo parasitada por uma larva, e essa larva ela vai atuar transformando a joaninha em um zumbi. Vai roubar a vida da joaninha e viver a vida dela tranquilamente, agora a partir do corpo da joaninha. Sobre o sistema digestivo, nós podemos falar sobre várias estruturas, como, por exemplo, o tubo digestivo, que é constituído por todos os órgãos que atuam na ingestão, na digestão e na secreção. Tá? Nós também temos os secos gástricos, que são estruturas que vão atuar ampliando a área de secreção e absorção, tá? Nesse sistema digestivo desses animais. E nós também temos os tubos de Malpighi, que são os principais órgãos
na verdade, é o principal órgão de excreção dos insetos. Ele retira da hemolinfa os sais e resíduos nitrogenados na forma de ácido úrico. E junto às outras estruturas, aos outros órgãos, ele realiza a excreção. O aparelho digestivo ele pode ser dividido em intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. Nessa imagem, vocês podem ver primeiramente o intestino anterior, circulado aí por esse círculozinho vermelho, e ele é composto pela boca, faringe, esôfago, papo e proventrículo. Ele tem início na cavidade oral e termina na válvula cardíaca, aí já no limite do intestino médio. E o intestino médio é circulado aí por esse círculozinho amarelo, ele é composto pelos secos gástricos e o estômago. E é nesse intestino médio, onde ocorre a digestão. E por último, nós temos o intestino posterior, que se inicia na válvula pilórica, ali também no limite do intestino médio, e é onde nós encontramos o intestino mesmo, propriamente dito, dos animais. Encontramos o reto e o ânus, e é onde ocorre a inserção dos tubos de Malpighi, que vão atuar junto essas outras 3 estruturas para fazer com que ocorra a excreção. O tipo de circulação desses animais é uma circulação lacunar, é o tipo de circulação onde o sangue passa por um vaso principal e é lançado nas cavidades do corpo para que ocorra as trocas gasosas e também para levar alimento, tá? Esses animais eles possuem apenas um vaso sanguíneo que se localiza no dorso do corpo do animal, como vocês podem observar aí, e ele vai da cabeça, ali na aorta, percebam, até a parte posterior do corpo do animal, tá? Nós temos algumas estruturas de destaque, que são o coração, o diafragma e a aorta, além dos órgãos pulsáteis, ali pertinho da aorta também, o órgão pulsátil e o órgão pulsátil antenal, tá? O diafragma dorsal é uma estrutura muito importante, ele é uma espécie de banda muscular e ele vai trabalhar fazendo com que a hemolinfa ela seja levada para a parte posterior e para as partes laterais, para as laterais do corpo do animal, tá? Os órgãos pulsáteis acessórios, que foram esses que eu já mencionei para vocês, eles se localizam nas asas e nas antenas do corpo do animal e ele vai atuar fazendo com que ocorra, ele vai atuar, na verdade, dando base, né, servindo de base para as asas e antenas e também vai atuar na circulação dos apêndices. Então, esses órgãos pulsáteis também são estruturas muito importantes. Esses animais possuem uma respiração traqueal, e eu quero deixar aqui destacado que é traqueal traqueal nas partes do corpo onde há presença de traqueia. Nas partes do corpo onde não há presença de traqueia, a hemolinfa ela vai promover a troca gasosa, tá? É promovido pela traqueia, como eu já disse. As traqueias são invaginações da ectoderme e elas se abrem, elas se externam em espiráculos. Esses espiráculos são aberturas que se desenvolvem para facilitar esse processo de respiração e estão diretamente ligados às trocas gasosas, né, de oxigênio por gás carbônico, e também estão ligados à questão de perda de vapor d'água e também à equidise, tá, que é a troca de pele dos animais. Nós também temos outra estrutura importante, que são os sacos aéreos, que são dilatações da traqueia, tubos elásticos com aparência assim leitosa, cheios de ar, localizados no dorso do corpo do animal, que vão desempenhar a função de diminuir o peso, né, diminuir o aumento do volume, permitindo um maior deslocamento do ar no corpo dos animais. E também vai servir como reservatório de ar quando os insetos eles precisarem mergulhar na água, tá? É uma característica de insetos alados. Sobre a reprodução e o desenvolvimento desses animais, eles possuem sexos separados, tá? A fecundação é interna. São animais ovíparos e que possuem 3 tipos de desenvolvimento.
O primeiro tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento direto, que também pode ser chamado de ametábolo, que é quando o inseto recém-eclodido ele possui a forma de adulto, não há mudança de forma, vem em tamanho menor e órgãos reprodutores pouco desenvolvidos, tá? É um desenvolvimento simples. E um exemplo desse tipo de desenvolvimento são as traças. O segundo tipo é o tipo hemimetábolo, que também pode ser chamado de desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta. Nesse tipo de desenvolvimento, o inseto recém-eclodido ele se assemelha ao adulto, mas ele não tem asas, são imaturos e sem fase de pulpa, não passam pela fase de pulpa, tá? Eles possuem formas jovens e as suas formas jovens podem ser chamadas de ninfas ou naiades. São chamadas de naiades quando espécies aquáticas, tá? E um exemplo desse tipo de desenvolvimento são as baratas, que inclusive eu coloquei a imagem aí ao lado do desenvolvimento, tá? Desde o ovo até a transformação da ninfa para chegar na fase adulta. E o último tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento holometábolo, quando o inseto sofre uma série dramática de metamorfoses, passando pelas fases de ovo, larva, pulpa, até chegar na fase adulta, que é o exemplo de besouros, moscas e abelhas, e também da borboleta, que eu coloquei aí ao lado. A borboleta, desde a fase de ovo até eclodir e chegar à forma de larva, passando também pela forma de pupa, envolta pelo casulo, onde ela vai se desenvolver, se transformar na borboleta mesmo, propriamente dita, que é a fase adulta, tá? Sobre as vantagens evolutivas desses animais, nós podemos destacar aqui 3 vantagens evolutivas deles. A primeira é a capacidade de voo, o desenvolvimento das asas, que quebram alguns limites que poderiam estar impostos, né, a eles. A segunda é a questão da coevolução com as plantas. Os insetos que se alimentam de plantas precisam coevoluir com as plantas à medida que estas evoluem, desenvolvendo mecanismos para se proteger dos animais que se alimentam delas. E a outra característica, a outra vantagem, é a questão do desenvolvimento indireto, desenvolvimento holometábolo. Sobre as vantagens evolutivas, nós trouxemos aqui uma afirmação que diz que a diversidade enorme de hexápodes é comumente atribuída à evolução de 3 inovações fundamentais: a capacidade de voar, a capacidade de recolher suas asas e a evolução do desenvolvimento holometábolo. Tá? Nós destacamos aqui a participação de cada um de nós na produção desse trabalho. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que nós tentamos transpor a vocês e agradecemos muito pela atenção de cada um de vocês.